Olá, eu sou Érica, professora jornalista, e hoje eu vou falar sobre alguns livros para crianças da Feirinha do Livro Infantil que eu vou levar para a biblioteca dos meus sobrinhos gêmeos, meus sobrinhos bebês. Recentemente eu falei sobre o livro O Cérebro no Mundo Digital e sobre a importância de ler para bebês. Então hoje eu vou falar um pouco sobre esses livros para introduzir a criança à literatura infantil, ou melhor, literatura para crianças, pois como diz a professora Andrueto, vamos clamar por uma literatura sem adjetivos. Então estes são alguns exemplos. Os livros de banho, por exemplo, eles são muito gostosos para a criança manusear, elas podem amassar, não se machucam, geralmente tem um acabamento arredondado, pode bater no rosto que não vai machucar. Então aqui nesse primeiro momento, não importa muito a história, e sim o contato com o livro físico. E este daqui tem tudo a ver com a temática do banho. A criança está ali brincando na água, são os bichinhos do mar. Esse por acaso é em inglês, mas isso não vai atrapalhar aqui no momento, porque o importante, ele não tem uma história, o importante é os pais ou responsáveis brincarem com as crianças, podem criar as histórias, por exemplo, aqui dizer, olha a estrelinha do mar, o que será que ela está fazendo, com quem será que ela conversa lá no fundo do mar, o que tem, quem são os amiguinhos da estrelinha, o peixinho e tudo mais. E esses aqui, olha que gracinha, gente, que a gente encontrou, são livros chaveirinhos. Até na embalagem diz que pode ficar com as crianças no carro enquanto as mamães dirigem, por exemplo, para levar os filhos ao pediatra. Então são livros que são como brinquedinhos mesmo. Eles são de papel cartonado, talvez até a criança, se for muito pequenininha, pode ter um pouco de dificuldade para virar as páginas, aí o adulto é que vai ajudar e vai contando a história, né, ou criando a história desses bichinhos junto com as crianças. Então, assim, são realmente aqueles primeiros livros para se ter este contato físico e aprender a ter essa convivência, este amor pela literatura. Claro que eu também não me esqueci do meu sobrinho primogênito, o Enzo, que já está com 6 anos, e para ele eu escolhi esse livro Alfabate. Foi uma dica do canal da Daisy, A Cigarra e a Formiga. Tem um vídeo que ela fez sobre livros com a temática do alfabeto. E eu escolhi este para o Enzo porque ele, como já está com 6 anos, ele já está se alfabetizando, já conhece as letras, então o objetivo aqui, no caso dele, não é tanto o contato com as letras, mas participar dessa brincadeira. Ele gosta muito dessas atividades de procurar, de caçar palavras, e neste livro a proposta é encontrar cada letra do alfabeto numa obra de arte, num quadro. Então, por exemplo, deixa eu procurar aqui o V de Van Gogh. Na letra V, a gente tem a letra no quadro de Van Gogh, justamente na gola da camisa. Então, a brincadeira do livro é essa, procurar as letras nos quadros. Nem sempre é assim tão óbvio como a letra V, tem algumas que são bem difíceis de serem encontradas, e aí que está a graça do livro, buscar, procurar essas palavras. Então é um livro que eu achei bem interessante, tanto para o contato com as letras, como também para este contato com a arte, porque para quem mora no interior, nem sempre é fácil o acesso a museus, a conhecimento de obras de arte. Então fica essa dica aí para o Dia das Crianças, né? Presentear as crianças com livrinhos de literatura
para crianças. Aproveitando essa discussão, eu gostaria de dizer que, ao contrário de parecer que falar de livros para crianças e de arte é algo elitista, na verdade é muito o contrário disso. Claro que nós podemos fazer aqui uma reflexão sobre o custo dos livros. Não são livros necessariamente baratos, porque capa dura, material bom, bom acabamento. Então, talvez comprar um livro seja fácil, mas comprar vários, montar uma biblioteca para criança não é algo tão acessível, não. Mas, em vez de dizer que livro é coisa da elite, como foi dito, recentemente, eu acho que nós poderíamos fazer uma reflexão, pensar como levar os livros às crianças. A partir das bibliotecas, a partir das escolas, porque se as escolas têm bons livros, as crianças terão contato com esses livros. É claro que não agora, durante a quarentena, mas as crianças voltarão às escolas. Então a gente tem que pensar como levar os livros às crianças, como promover o amor à leitura desde a infância. Então, em vez de me julgar e dizer que eu estou falando de algo para a elite, de livros, de arte, eu gostaria então de dizer que eu não venho da elite. Ao contrário, venho de uma família humilde, nem tinha tantos livros de literatura infantil na minha casa. Eu acho que na minha época não era algo tão acessível. Eu me lembro de um livro da minha mãe, Reinações de Narizinho, que é um livro que ela tinha, passou para mim. E então, assim, foi um dos meus primeiros contatos com a literatura para crianças. Eu acompanhava também o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Então, assim, o meu primeiro contato com a literatura para crianças já foram com livros com bastante texto, não necessariamente esses livros tão ilustrados como tem hoje em dia. E eu não tive uma infância de elite. O privilégio que eu tive na vida, eu tenho que reconhecer que isso é um privilégio, foi o de poder estudar. E nem foi de pagar a escola particular, foi de estudar em escola pública. Eu ia de ônibus circular para as escolas, com 8 anos de idade, pegava um ônibus às 7 da manhã, aqueles ônibus assim como lata de sardinha, um ônibus que a gente nem pode pegar num tempo como esse de pandemia, em que as condições não são salubres, não são adequadas do ponto de vista sanitário. Era assim que eu ia para a escola, aos 8 anos de idade, dentro de um ônibus como lata de sardinha, depois subia de 8 a 10 quadras para chegar à escola. Eu sei que tem crianças no Brasil que passam por situações muito mais difíceis, tem que pegar a balsa, atravessar o rio para chegar na escola. Então, ao contrário de dizer que livros é coisa para elite, vamos promover o amor aos livros entre as nossas crianças. Se você que vê esse vídeo tem condições de comprar um livrinho e presentear uma criança que não teria acesso a ele de outra forma, faça isso. Em vez de acharmos que livro é coisa de elite, vamos democratizar os livros, vamos permitir que as crianças tenham acesso aos livros desde muito cedo, porque livro não é coisa de elite. Livro é coisa de quem tem amor pela leitura. E é este amor que eu quero compartilhar com os meus sobrinhos, com o Enzo, com o Vinícius, com a Carolina, e é este amor que eu gostaria de perpetuar entre todas as crianças do Brasil. Este tema me emociona bastante, já é segunda, terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo e dessa vez eu consegui, que bom. Então, se você me acompanha por aqui, fica essa sugestão
Dia das Crianças, uma excelente sugestão de presente, presentear as crianças com livros. Muito obrigada e até a próxima!